Bohr é uma quantidade específica, é uma quantidade fundamental de momento magnético, né, que tem a ver com a massa da partícula, tem a ver com tudo, com a carga, né, e tudo. Né? Então, no caso do próton, ele tem esse valor específico, 2,79 magnetons de Bohr. Isso aqui é G de Q quadrado. Né? Aqui é melhor botar uma aproximação e a gente vê que o que está aparecendo aqui é 1 mais Q quadrado sobre 0,7 ao quadrado. Isso é um fato experimental, certo? Portanto, esse fato experimental está indicando, tá certo, que o próton é composto. E se o próton não fosse composto, eu não teria um comportamento decrescente com o Q quadrado desse cara, eu teria um comportamento constante à medida que o Q quadrado crescesse. Como eu estou tendo um comportamento decrescente, então isso é consistente com a hipótese de que o próton seja uma partícula composta. Tá certo? Maravilha. Mais especificamente, é possível, com argumentos de análise dimensional, dizer o seguinte: suponha que o próton seja uma partícula composta. Suponha que ele seja composto por N partículas. Tá certo? De que maneira esse Gm e esse Ge devem decrescer? Né? Então, se o próton é uma partícula composta, né? Vamos chamar aqui análise dimensional. Se o próton é uma partícula composta, né, eu vou dizer que tanto Gm quanto Ge, né, eles são proporcionais a Q quadrado elevado a 1 menos N. Certo? Onde esse N é o número de partículas que compõem o próton. Se você compara com os dados experimentais, tá certo? Você vê que isso é consistente com N igual a 3. Tá certo? Então, observa bem, a gente está considerando os fatores de forma elétrico e magnético, né, do próton. Né? A gente está analisando esses fatores de forma elétrico e magnético e alguns raciocínios simples estão nos conduzindo à solução de que, no caso do próton ser uma partícula composta, esses caras têm que decrescer com energia. Se eles têm que decrescer com o aumento da energia, né, será que isso é realizado experimentalmente? A medida desses fatores de forma mostra que sim. Mostra que isso sim é realizado experimentalmente. E, dimensionalmente falando, ou seja, com argumentos muito gerais, independentes inclusive de teoria de campos, né, você vê que essa forma do Gm e do Ge decrescerem com Q quadrado tem que ser proporcional ao Q quadrado elevado a 1 menos N, onde N é o número de partículas que compõem o próton. Portanto, tudo isso é consistente com um cenário no qual o próton é composto por 3 partículas. Tá certo? Bom, dentro disso tudo se encontra o que nós chamamos aí de scaling de Bjorken. Né? O que é o scaling de Bjorken? A gente imagina um regime em que vou escrever em inglês mesmo, que acho que é melhor. É mais consistente nessa história. O Bjorken Scaling, ele vai tratar de um regime em que o nosso Mi tende a infinito, em que o nosso Q quadrado tende a infinito, com Si dado por Q quadrado sobre 2 M Mi
fixo. Certo? Nesse regime, o que diz o scaling de Bjork é o seguinte, é que as nossas funções de estrutura, W1 de μ, Q quadrado, e o W2 multiplicado pelo próprio μ, eles tendem a quantidades independentes tanto de μ quanto de Q quadrado, e dependentes apenas desse parâmetro que é mantido fixo, ou seja, eles tendem a um valor constante. Então esse aqui tende a um F1 de Xi, e esse aqui tende a 2M F2 de Xi. Certo? A gente pode tentar entender, né, como é que eu poderia, né? Então, o scaling de Bjork é esse comportamento que está aqui. Isso aqui é no limite, né, em que μ Q quadrado tende a infinito. Eu não vou escrever isso não, porque não está escrito aqui em cima, né? Está escrito aqui em cima. Então, nesse limite, essas duas funções tendem a funções de Xi, onde Xi é essa variável fixa, uma variável adimensional fixa. Certo? Para a gente tentar entender isso aí, né, o que isso aí quer dizer, a gente pode fazer uma experiência. A gente volta para a situação em que o próton seria pontual, né? Então, se o próton for pontual, né, o que eu teria? Uma distribuição delta, né, espacial, uma distribuição espacial, tipo delta de x, tanto para a carga quanto para o momento magnético do próton, né? Então, com o próton pontual, tendo essa distribuição delta, eu não tenho escolha a não ser que o Gm e o Ge sejam 1. Eles tendam para 1. É essa, ou seja, uma constante ao longo de todo o espaço-tempo, de modo que a transformada de Fourier desse cara me dê a delta, né? Legal. Se eu pegar agora essa equação que está aqui, ó, e substituir Gm igual a 1 e Ge igual a 1, veja, Gm e Ge igual a 1, esse segundo fator aqui vira 1, já é direto. E esse fator aqui vira Q quadrado sobre 2M2 tangente ao quadrado de θ sobre 2. Então, o nosso d sigma d ômega, ele vira d sigma d ômega de mot 1 mais Q quadrado sobre 2M2 tangente ao quadrado de θ sobre 2 L sobre L. Certo? O próximo passo aqui, a gente teria que voltar um pouco. Vamos lembrar que quando a gente calcula a seção de choque, a gente tem que lidar com uma delta global de conservação de energia-momento. A gente pode separar a parte de conservação de energia dessa delta, tá certo? E mantê-la explícita, ao invés de integrá-la, como a gente fez isso lá no caso daquela coisa toda das funções de estrutura do próton, né? Então, eu mantendo essa delta fixa, né, eu posso chegar a uma expressão alternativa a essa daqui, mas é um longo caminho, eu não estou enganando ninguém aqui, isso aqui é um longo caminho até a gente chegar nessa expressão alternativa. E essa expressão é interessante porque ela é iluminante, né? Isso é o d sigma d ômega de mot 1 mais Q quadrado sobre 2M2 tangente ao quadrado de θ sobre 2 delta de μ menos Q quadrado sobre 2M.
se o próton fosse uma partícula, né, composta, eu deveria esperar que eu não chegaria numa expressão tão simples como essa, porque o momento, vamos dizer assim, total do próton se distribuiria entre as suas partículas componentes. Aqui eu poderia esperar uma série de cis, vamos dizer assim, de frações de momento, sendo carregadas por cada um dos constituintes do próton. Mas se o próton não é uma partícula composta, então todo o momento dele está definido por próprio próton e a gente não tem essa questão, né? Se eu olhar para essa expressão que está aqui agora, no limite do espalhamento profundamente inelástico, né, eu posso associar o que eu estou vendo aqui, né, com as funções de estrutura. Vou lembrar que as funções de estrutura aparecem aqui o W1, o W2 e o W1 tangente ao quadrado de θ sobre 2. Então, se eu coletar os coeficientes que estão aparecendo aqui, eu tenho a expressão das minhas funções de estrutura para o caso em que eu não tenho estrutura, né? Para o caso em que o próton é pontual. Então, essa expressão das funções de estrutura é simples e é dada dessa forma. W1 de μ, Q quadrado, é Q quadrado sobre 2m, delta de μ menos Q quadrado sobre 2m, e o W2 de μ Q quadrado é 2m delta de μ menos Q quadrado sobre 2m. Certo? Se você agora tirar o μ dessa história, você bota o μ em evidência aqui, né? Você vai ficar com 1 menos Q2 sobre 2mn, né? Aqui você vai ficar também com μ, 1 menos Q2 sobre 2mn. Isso aqui é o que nós chamamos de ψ, né? Que é a quantidade que é mantida fixa. Quando Q quadrado vai para o infinito e μ vai para o infinito, né? Delta disso, do produto por uma constante aqui, eu tiro essa constante ao inverso com o módulo dela. Então aqui vai aparecer Q quadrado sobre 2mn, que é o próprio ψ, né? Eu posso tirar esse μ daqui, botar ele aqui, e aqui novamente aparece ψ. Então eu estou tendo uma história com essa estrutura, ψ delta de 1 menos ψ. E esse aqui, 2m delta de 1 menos ψ. Olha o scaling de Bjorken aí, certo? Ou seja, se o próton fosse uma partícula pontual, trivialmente, a gente estaria obtendo que as funções de estrutura, no limite de Q quadrado tendendo ao infinito, μ tendendo ao infinito, seriam funções constantes do parâmetro adimensional ψ. Tá certo? Então, isso aí nos levanta a lebre para a gente pensar no seguinte: de repente, o scaling de Bjorken está relacionado de alguma maneira ao próton ser composto por partículas pontuais, não interagentes. E se o próton, ele mesmo, fosse uma partícula pontual, o scaling de Bjorken se realizaria. Aí a pergunta é, e se o próton for uma espécie de sacola de partículas pontuais não interagentes? Então vamos testar essa hipótese, tá certo? Do próton ser essa sacola de partículas pontuais não interagentes. Vamos pensar aqui o próton, né? Totalmente impróprio, desenhar um próton assim. Isso aqui são suas partículas constituintes, todas elas não interagentes. Eu não vou dizer quantas tem um monte aí. Eu vou chamar essas partículas de partons. Tá certo? Elas são pontuais e não interagem uma com a outra por hipótese.
né? Eu vou chamar de PI o momento do iésimo parto. Tá certo? Esse PI, eu vou supor que ele é uma fração psi do momento do próton. O momento total do próton está sendo carregado pela soma dos momentos de cada parto, né? Claro, se houvesse interação, essa seria uma simplificação absolutamente inapropriada, né? Você poderia ter o campo carregando também um pedaço do momento, né? Mas a ideia é que não haja interação. Então, dentro da ideia de que não haja interação, isso daqui está bom, né? Isso aqui não tem problema. Si, portanto, é uma fração mi, uma fração do momento do próton, e eu posso definir o mi, que é pi escalar q sobre mi, tá certo? E isso vai nos dar exatamente mi, porque o nosso mi é a mesma fração da massa do próton, certo? É só tomar pi ao quadrado aqui e você vai obter o mi, que é a massa do parto. Isso vai dar si ao quadrado P2, que é a massa do próton, né? Então, a mesma fração si é carregada pela massa do parto, né? Aí você pode pensar o seguinte: tá legal, essas partículas são todas não interagentes, então eu vou tratar esse espalhamento como um espalhamento de cada um desses partos individualmente pela colisão com o elétron. O elétron colide com um, depois colide com outro, depois colide com outro, de maneira completamente incoerente. Tá certo? Então eu vou ter funções de estrutura para o espalhamento de cada parto. W1i, né, de mi q quadrado. Q quadrado é a transferência de momento para o parto i, né? Isso é EI ao quadrado, Q quadrado sobre 2MI, delta de MI menos Q quadrado sobre 2MI. O que eu estou fazendo aqui é reproduzindo o resultado que está colocado aqui. Tem uma diferença que é a seguinte: eu estou colocando a carga do parto aqui. Esse EI é a carga do parto, não? Eu estou colocando essa carga do parto ali pelo seguinte, porque eu não tenho mais o direito de escrever, por exemplo, lembra que aqui na seção de choque de Motz eu tenho um alfa-2, alfa-2 é constante de estrutura fina, é 2 sobre H cortado C, 4π H cortado C, né? Na constante de estrutura fina está a carga total do próton, mas agora eu não tenho esse direito mais, porque o espalhamento que eu estou considerando não é mais com o próton inteiro, e sim com cada um dos seus partos. Então, eu estou incluindo o EI dentro da função de estrutura. Tá certo? Incluindo esse EI dentro da função de estrutura. E esse resultado aqui é exatamente esse resultado aqui. Tá certo? Só que multiplicado pela carga do parto em questão. Tá certo? Isso é para o W1, depois a gente diz o que vai acontecer com o W2. Né? Bom, se essa é a função de estrutura para o espalhamento por um parto, né, eu posso imaginar que a função de estrutura para o espalhamento do próton como um todo é a soma das funções, dessas funções de estrutura com os determinados fatores probabilísticos adicionados. Né? Então, eu vou escrever a seguinte fórmula aqui, que é uma fórmula bastante razoável. W1 de mi² quadrado é soma sobre n de P de n, onde esse P de n é a probabilidade do próton ser composto por n grandes partos. Tá certo? Soma de P de n
E aqui vem uma soma menor de I igual a 1 até n, na integral de 0 a 1 de d xi, né? Fn de xi, onde esse Fn de xi é a probabilidade do parton I estar com a fração xi do momento, né? Você veja que, como eu não sei qual é a fração xi do momento que esse parton tem, né? Eu não posso dizer que é xi ou xi min ou xi duas linhas, etc. Eu tenho que atribuir uma função de distribuição de probabilidade e tenho que somar sobre todos, né? E eu tenho que ter o produto com a probabilidade do próton ser composto precisamente desses n partons e não de n' partons, né? Fn de xi, e aqui entram as funções de estrutura anteriores. Tá certo? Bom, se você agora pega essa função de estrutura e substitui ali, tá certo? E lembra que Ni é igual a Ni, tá vendo? Porque o PI tem essa escala xi, o MI também tem uma escala xi, né? Você vai encontrar uma fórmula bem simples aqui. É uma conta, né? Onde essa integral vai embora por causa da delta, tá certo? E você termina com isso aqui, soma sobre n, de P de n, soma de I igual a 1 a n, de L ao quadrado, Fn de xi, né? Fn de xi, e isso aqui, ao final, é uma função de xi. Tá certo? Se você fizer a mesma conta para o W2, você vai encontrar esse resultado aqui, soma sobre n, P de n, soma de I igual a 1 até n, L ao quadrado, xi, Fn de xi. E isso você pode chamar de um F2 de xi. Então, supondo que o seu próton seja formado por um conjunto de partículas pontuais não interagentes, ou seja, que o próton seja um estado ligado de coisas mais fundamentais que praticamente não interagem, né? Você obtém o scaling de Bjorken, o escalonamento de Bjorken. Tá certo? Essa foi a ideia básica, né, para explicar os resultados do SLAC lá de 1968, né, quando as pessoas encontraram esse comportamento do scaling, do Bjorken scaling, né, e queriam entender esse comportamento. Essa ideia de entender o próton como composto de quantidades não interagentes e pontuais mais fundamentais, com a ideia do Feynman, originalmente, né? E você vê que essa ideia reproduz o comportamento do scaling de Bjorken. E com um bônus, se você comparar essa forma com aquela, você vai ver que existe uma relação entre as funções de estrutura nesse limite, né, que são esses fatores de forma, né, que é a chamada relação de Coulomb-Gross. Certo? Então, moral da história, né, para a gente encerrar, o que a gente mostrou aqui é o seguinte, é que esse comportamento do Bjorken scaling, né, é um comportamento que sugere, ninguém está falando que prova droga nenhuma, sugere, né, que, primeiro, o próton seja formado de estruturas mais fundamentais, estruturas pontuais,
e que essas estruturas, essas partículas pontuais que formam o próton, sejam praticamente não interagentes. Se isso acontecer, se você puder desprezar a interação entre essas partículas na composição de um próton, você tem o comportamento do Bjorken scaling como bônus, né? Essa não interação entre as partículas é característica do que nós chamamos de liberdade assintótica. Quer dizer, aqui a gente tem um link com a QCD. A gente pode entender por que a QCD, a CDQ, a cromodinâmica quântica, né? Ela é uma teoria interessante para as interações fortes. Ela prevê que nos limites de baixas distâncias ou altas energias, a constante de acoplamento forte diminua e que, portanto, os quarks, as partículas que interagem fortemente, passem a interagir fracamente, né? Então, os quarks, nesse limite, podem se tornar spartons, o que nós chamamos de partons, tá certo? E reproduzir os dados experimentais que a gente está interessado em ver reproduzidos, né? Então, o Bjorken scaling está relacionado dessa maneira com a propriedade de liberdade assintótica, certo? Na aula que vem, a gente deve falar um pouco mais sobre outros processos, tipo aniquilação de elétron pósitron em hadrons, em gluons, né? E conduzir o assunto, né, para o estudo da expansão de produtos de operadores, né, que vai ser uma forma da gente prever de uma maneira mais acurada o comportamento dessas constantes, dessas funções de estrutura no futuro, certo? Então vamos seguir em frente amanhã. Valeu!